E hoje, gente, na nossa conversa, eu trago aqui como tema para a gente refletir junto. Quem é o maior no reino de Deus? Né? Quem é o maior no reino de Deus? Lá no reino dos céus, esse reino que a gente tanto, né, quer encontrar, esse reino que a gente tanto deseja, né? Quando a gente fala o reino de Deus, automaticamente os nossos sentimentos, como criaturas que somos, já nos dirigimos ao pensamento de felicidade, de paz, né? Onde esses problemas que a gente vive, as nossas maiores dificuldades, as nossas incertezas, as nossas tristezas, elas se superam. Quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa sempre num lugar de comunhão da criatura com o seu Criador. E é o que nós queremos, né? Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos nos sentir em paz, todos nós queremos sentir alívio, todos nós queremos nos sentir tranquilos, né? A gente quer aquele sentimento, aquela sensação de que estamos fazendo a nossa parte, de que nos encontramos no mundo, né? De que nos conhecemos, sabemos quem somos, a que viemos, né? E para onde estamos caminhando, onde queremos ir. Isso é uma preciosidade, né? Encontrar esse caminho, ter essa clareza, ter essa certeza aí de que lugar incrível que é esse reino, né? Que todos nós nascemos para conhecê-lo, encontrá-lo, viver nele, né? E para falar de quem é maior no reino de Deus, eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, no texto: aquele que se eleva será rebaixado. O item 3 diz assim: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe, né? Então, nestas palavras, Jesus falou muito sobre se elevar e se humilhar, né? Em suas parábolas. Falou muito sobre isso. Nos trouxe muitos ensinamentos a respeito disso, de quem é maior, né, e de quem é menor. Jesus, primeira coisa, né, quando ele traz isso, e eu reflito muito sobre isso, quando ele fala quem quer ser grande, né, porque Jesus falou para todo mundo, né, gente? Deus é um pai de misericórdia. Deus não tem filhos preferidos. A esta altura da nossa vida, nós já podemos, né, saber bem disso, porque a gente acredita num Deus de misericórdia, num Deus de amor, num Deus que não desampara ninguém, que não escolhe, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai tendo as nossas vivências, as nossas experiências, e a gente vai conhecendo e conversando, né, uns com os outros e vivendo fraternalmente e superando as nossas dificuldades, a gente vai entendendo isso cada vez melhor. Não há filho predileto. Deus ama a todos. Até mesmo aquela pessoa, pensem, que você fala, a pessoa que mais faz coisas assim contrárias ao evangelho, não tem preferência. Deus ama a todos e ele vai se alegrar quando cada um a seu tempo, né, tiver os conhecimentos e se elevar moralmente. Então, Jesus falou para todo mundo. Isso foi o exemplo da vida dele. Ele não falou para um grupo, né? Ele falou para todos.
Então, não tem maior ou menor. Eu acho que isso não fica dúvida mais pra gente, né? Todos têm o mesmo valor para Deus. Todos nós temos o mesmo valor para Deus. A gente que põe uma valoração nas coisas, né? Essa pessoa vale mais ou essa vale menos. A gente que faz isso, né? Mas a gente está em processo de aprender e não fazer, né? Que é realmente o processo, é o caminho do amar ao próximo como a nós mesmos. Então a gente já sabe que ele não faz esse movimento. Mas Jesus faz uma indicação ali nesse momento para os discípulos dele. O que ele diz? Ele diz assim: você quer ser grande? Você quer ser maior? Você quer ser, né, alguém que chegue ao reino de Deus, né? Que sinta a grandeza do reino de Deus? Então seja simples como uma criança, né? E aí cada um de nós pode fazer uma interpretação a respeito dessas palavras. Na época, né, assim os discípulos e as pessoas o fizeram. Então, a gente pode pensar a simplicidade de uma criança, né? Nós sabemos que todos nós somos espíritos, não é verdade? Que temos experiências e que temos conhecimentos impressos na nossa alma. Mas o que será que Jesus está dizendo pra gente com a simplicidade de uma criança? Eu penso muito nisso, porque a criança, ela sabe que ela não sabe, né? Ela tem conhecimentos, ela tem muita criatividade, ela tem uma força, uma curiosidade muito grande, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma curiosidade de descoberta muito grande. Mas as crianças realmente, elas precisam de tutores, elas precisam dos adultos, né? Na experiência enquanto criança, esse espírito precisa de tutores adultos para ajudá-la, para ensiná-la, para ampará-la, para estar ao lado dela. E é muito simples, né? A vida nesse processo para a criança é de uma simplicidade, de uma pureza. Então, eu acredito que quando Jesus diz isso pra gente, quem quer ser grande, seja simples e seja humilde. Reconheça que não sabe tudo. Reconheça que é um aprendiz. Reconheça que tem alguém mais experiente que você, em qualquer idade que você tiver, com qualquer conhecimento que você tiver, né? Muitas vezes a gente acha que a gente sabe de muitas coisas. Às vezes a gente já viveu bastante, né? A gente tem uma experiência, já passou por um montão de coisas. Então, às vezes a gente pensa que a gente sabia, às vezes, um pouquinho mais, né? Pode ser que algumas coisas a gente saiba, mas a maioria das coisas a gente ainda é criança, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está em processo. Então, reconhecer essa simplicidade é declarar: eu estou disposto a aprender, né? Quando eu declaro que eu estou disposto a aprender, eu posso me tornar grande, né? Quando a gente, às vezes, tem a mãozinha mais pesada para julgar, para ser preconceituoso, né? Para achar que a gente está mais certo, pra gente sempre achar que a gente está, né, mais certo que outra pessoa, enfim. A gente acaba não estando, a gente não declara assim com palavras, a gente declara com atitudes. Às vezes a gente declara que a gente não tá querendo aprender, né? Acho que a gente já sabe. E isso é um impeditivo para uma grandeza espiritual. Grande espiritualmente, o maior no reino dos céus é o reconhecimento que temos ainda uma jornada muito grande pela frente, precisamos aprender. E a gente aprende na vida, na vivência, ouvindo o que o outro tem a dizer. Mesmo quando a gente acha que a gente está certo e ele está errado. E aí, Jesus, ele falava muito em parábolas, né? E ele disse isso em várias parábolas, porque as parábolas, elas eram um texto muito simples para chegar realmente a todos, né? Então, ele falou bastante dos samaritanos, que era um povo, né, que ali tinha, né, um certo preconceito com relação aos samaritanos. Ele trouxe muitos exemplos nas suas vivências, né? E dentre essas parábolas, ele
falou várias vezes dos primeiros lugares, né? Ele falou muitas vezes de quem é grande, né? Então, ele diz, olha, para o banquete nupcial, né? Não queira chegar e sentar nos primeiros lugares, né? Vamos ser humildes, vamos esperar quem vem aí, né? Vamos nos colocar em lugares mesmo de convidados, de aprendizes, né? Não querem chegar e já achar que vocês já estão aí arrasando, né? Ele traz isso. Que outra parada? Ele traz isso também no quem se eleva, será humilhado, quem se humilha, né, será elevado. Traz isso na parábola do fariseu e do publicano. Então, por muitas vezes, ele fala dos primeiros e dos últimos lugares. Por muitas vezes, ele fala da humildade. Né? E esse é o convite da nossa reflexão de hoje à noite. Pensar quem eu quero ser grande no reino de Deus, mas eu tenho um caminho muito grande, eu tenho um caminho, uma jornada de aprendizado. Só que para isso eu preciso ser humilde, né? Então quando Jesus fala assim, quem se humilha será elevado. O que quer dizer? O que será que ele quer dizer? O que ele quer dizer quando ele diz para a gente se humilhar? Será que ele deseja que a gente sofra? Será que ele deseja, né, que a gente faça algo para além das nossas forças de fazer, que a gente fique cabisbaixo? Não, gente, não é nada disso, né? Quando ele diz quem se humilha, né? A palavra humilhação, ela tem uma conotação, às vezes, entre a gente muito negativa, mas ela tem uma relação direta com a humildade. Humildade no sentido de ter muito amor, ter muita compaixão, não ter a necessidade de ganhar sempre, não ter a necessidade de ficar com o melhor sempre. Às vezes a gente está numa situação tão simples da vida, aí a gente percebe que alguém tirou uma vantagem, alguém ficou com uma coisa melhor do que eu fiquei, e aí eu já fico com aqueles pensamentos nublados, poxa, mas aquilo era para ser meu, nossa, né, seria... se essa pessoa teve essa vantagem, eu também quero, né? É difícil a gente abrir mão, é difícil a gente renunciar, mas isso é ser humilde, é dar a vez para o outro. Naquele momento, eu tenho um monte de coisa para dizer, mas naquele momento eu não vou dizer, eu vou deixar o outro dizer. Ah, mas eu tô certa, ele tá errado, eu preciso dizer. Sim, mas a pessoa também precisa falar, né? Então, a gente ter essas reflexões diariamente, é no nosso dia a dia. Como eu quero ser grande para ser esse grande no reino de Deus, para compreender verdadeiramente quais são as leis divinas, o que significa essas leis divinas, o que é ser humilde. Reparem, gente, tem muitas pessoas que a gente tem aí como referência de humildade. Todas estas pessoas, as pessoas mais humildes, são pessoas muito grandes. São pessoas grandes em conhecimento, que buscam cada vez mais conhecer as coisas. Não falam de coisas que não sabem, que não entendem, né? São pessoas que buscam aprendizado sempre, que escutam a opinião diferente dos outros, que conseguem viver com outras pessoas, outros povos, outras culturas, que não se acham donas de território nenhum, né? Essas pessoas são grandes em amor, grandes em compaixão, grandes em sabedoria. E um ponto de destaque para estas pessoas que a gente tem como referência, grandes espíritos que passaram aqui para o nosso planeta, é justamente o fato delas acharem que todas as outras pessoas que estão ao redor delas são mais importantes. Pensem na humildade como aquilo, como uma ferramenta, como esse sentimento mais precioso no combate à nossa arrogância. Não é isso que a gente quer? Vencer os nossos vícios e defeitos na nossa casa, com os nossos parentes, no nosso serviço. É o que a gente quer para chegar ao reino de Deus, para sentir paz. Então esse é o convite dessa noite. Nós sabemos bastante coisa, muitos de nós, né? Ninguém sabe mais ou menos, sabemos coisas diferentes uns dos outros, por isso vivemos juntos, né? O aprendizado se dá quando a gente se comporta com muita simplicidade e quando a gente se comporta reconhecendo que temos muito,
muito a aprender em nossa jornada, em nosso processo evolutivo. Boa noite e até uma próxima oportunidade.